Olá, está começando mais um programa Escolas do Conhecimento, aqui pelo Sistema Educativo de Rádio e TV Univale. Muito obrigada a você que nos acompanha aqui pelo sistema. E hoje a nossa pauta é com a Escola de Ciências Jurídicas e Sociais. Quem está com a gente é o professor Fabiano Aldoni, ele é do curso de Direito e também coordena o projeto de extensão de assistência ao preso aqui de Itajaí. Seja bem-vindo, professor, tudo bem? Obrigado, tudo bem. Obrigado pelo convite e pelo espaço. Muito bacana, a gente vai apresentar hoje, então, para quem nos acompanha, o projeto de extensão de assistência ao preso aqui de Itajaí. Gostaria que o senhor contasse para a gente há quanto tempo esse projeto existe. Esse projeto ele nasce em 2009, em razão de uma necessidade que nós víamos, porque nós não tínhamos o sistema prisional como temos hoje em Itajaí, né, na região. Nós tínhamos apenas o antigo matadouro. Então, nós tínhamos uma deficiência de acompanhamento de processos daqueles internos que ali estavam, tanto homens como mulheres. Então, surgiu a necessidade de nós oferecermos, então, uma assessoria a partir da análise dos processos de quem estava detido no sistema prisional, com a colaboração dos alunos, né, todos eles voluntários. Nós sempre teve apenas um bolsista, mas uma média de 15 a 20 alunos, né, por semestre, todos eles voluntários. Então, a gente fazia um acompanhamento desses processos e verificávamos, então, a data dos benefícios para que esses presos, então, pudessem sair no dia exato, né, o que não era uma realidade na época, porque muitos presos acabavam ficando além do tempo, e isso ocasionava um problema que era um funil, né? Tinha poucas vagas, presos que não precisavam mais estar ali, ocupando a vaga de outros que estavam chegando. Então, isso era um problema muito sério. Então, de 2009 até 2014, 2015, isso foi um projeto que teve muita atividade, com uma eficiência muito grande, porque nós tínhamos um sistema prisional em Itajaí que era caótico, né? Com a construção do sistema da Canhanduba, houve uma melhora, porque houve uma assessoria jurídica por parte do próprio sistema prisional, houve a implementação da Defensoria Pública, né? Então, houve uma melhora no atendimento dos direitos desses detentos. Mas houve uma outra situação. Nós tivemos um recebimento de presos do estado todo. Então, o sistema que antes comportava 400, 500 presos passou para 2.000 e poucos presos. Então, houve também uma necessidade de acompanhamento do projeto, não mais com aquela ideia de salvar o detento que estava cumprindo pena além, mas de fazer um acompanhamento para evitar que isso acontecesse. Então, a gente sempre atua na retaguarda. A gente sempre atua de forma preventiva. Que bacana, professor, conhecer um pouco mais desse projeto, que, querendo ou não, é uma forma de dar uma assessoria ao preso de forma gratuita e, ao mesmo tempo, como é um projeto de extensão, dar essa oportunidade dos acadêmicos estarem nesse ambiente, né? Também criando experiência, sim, né? Sim, a gente faz uma assessoria para o detento, a gente não tem contato com o preso, mas tem contato muitas vezes com os familiares que nos procuram, então os alunos acabam fazendo a análise desse processo e acabam atendendo o familiar e dando para eles uma situação, o que facilita e tranquiliza também, porque eles levam isso lá para dentro do sistema prisional. E a outra ideia do projeto era aliar, né, a teoria que se aprende na sala de aula com a prática, né? E nós não tínhamos muitos profissionais na época aqui em Itajaí que trabalhassem de forma capacitada na execução penal. Por incrível que pareça, a execução penal era realizada de uma forma assim, de qualquer modo, né, de qualquer jeito. E hoje nós temos muitos profissionais, advogados, que alguns deles passaram pelo projeto, criaram uma identidade, observaram que era um nicho de mercado também, criaram uma habilidade para trabalhar com isso, porque não é qualquer advogado que consegue trabalhar nessa linha, e hoje eles estão advogando nas suas áreas, mas também militam nessa área da execução de pena, com um olhar diferenciado, porque é um olhar que a gente explica que é um olhar humanizado, um olhar que não é apenas um olhar técnico, mas um olhar de observar sempre o preso como um ser humano que está ali. Então, essa é a função da universidade também. E um projeto de extensão que quem passa por ele, então, não esquece, é a experiência, né? Exatamente. Eu vejo muitos colegas, que hoje são colegas, que foram alunos, que realmente trazem a ideia de que o projeto foi importante para eles terem uma visão mais humanizada do sistema prisional. E esse projeto, ele foi selecionado como prêmio destaque do Selo Social de Itajaí em 2017. Ele ficou entre os 10 melhores projetos de Itajaí. Então, a Univale foi agraciada com 3 prêmios de destaque, e um deles foi esse projeto
com 4 selos sociais. Que bacana, muito bom saber disso, professor. O senhor tem ideia de quantos processos de execução penal foram realizados nesse período? Tem uma ideia mais ou menos de quantos? Mais ou menos, sim. A gente tem tudo planilhado isso, aproximadamente 3.000 processos. 3.000 processos correspondem a 3.000 detentos, 3.000 pessoas diretamente atingidas pelo projeto. Como nós temos na extensão uma métrica que é cada pessoa atendida corresponde a 5 indiretamente, então nós podemos ter aí 15.000 pessoas atendidas num contexto familiar, porque você atende o preso, mas você atende todo um sistema familiar que está interligado com ele, né? Muito bacana saber disso. E para o pessoal que, de repente, tem vontade de cursar direito, tem curiosidade, a partir de qual período os alunos podem ser voluntários no projeto de extensão? Esse projeto, como ele tem várias etapas, então o aluno, desde o primeiro período, ele pode participar do projeto. Claro que ele não vai conseguir fazer um peticionamento, ele não vai conseguir fazer uma análise do processo, mas ele tem outras atividades que ele pode fazer. Então, ele pode verificar os processos, conhecer o processo. Então, ele é um projeto multifatorial, porque você não aprende apenas fazer um pedido, você aprende desde o início do processo até o final, todas as suas etapas. Então, ele corresponde a alunos do primeiro, a alunos do último período, inclusive alunos que se formam pedem para retornar. Ah, que legal. Para fazer, só que daí a gente não tem como atendê-los, mas eles pedem, os alunos egressos, eles pedem para retornar. Só deles terem essa vontade já significa muito, porque é um aprimoramento para a prática, né? Eles saem no mercado de trabalho e verificam que eles precisariam ter feito isso antes para aprender como fazer. Perfeito. O bom é que o pessoal que está na academia aproveite essas oportunidades que realmente elas valem ouro. Professor, é claro que nós temos esse cenário da pandemia, muitas coisas tiveram que ser adaptadas por conta desse novo momento que a gente vive, já há um ano, né, praticamente. E eu gostaria de saber como foi para o projeto de extensão. Vocês atuavam de uma maneira antes, como é que está sendo agora? Tem como fazer uma comparação? Sim, o projeto ele deu uma recuada, porque nós temos uma característica de analisarmos os processos reais, não são processos fictícios. Então, os alunos tomam contato com os processos reais. E como a gente teve toda essa paralisação, o aluno, para ter contato com um processo, porque os processos são digitais, ele precisa que o professor ou a monitora esteja do lado dele, explicando passo a passo. Ele ingressa num sistema do judiciário. E nós não temos como fazer isso à distância, de forma remota. Eu não tenho como acompanhar o aluno na casa dele para fazer esse acompanhamento, porque quando ele ingressa no sistema, eu não consigo ingressar junto com ele. Então, eu tenho que estar ao lado dele. Então, houve uma readequação. Nós estamos fazendo apenas o acompanhamento a partir dos alunos monitores. Então, houve uma redução, mas isso é temporário. A partir do momento em que a gente consegue retornar, nós retornaremos, inclusive, com novidades do projeto. E o senhor pode contar para a gente quais são as novidades, já para o pessoal ficar na expectativa? Nós já está em gestação isso em fevereiro do ano passado, e já estávamos alinhados com o Sistema Prisional de Itajaí, com o Conselho da Comunidade de Balneário Camboriú e Itajaí, com a Univale, para que a gente fizesse, então, o projeto lá no escritório modelo como sendo um centro de recepção do egresso, um projeto de apoio ao egresso. Isso está previsto na Lei de Execução Penal desde 84 e não há comarca que implementou isso ainda. A Univale seria uma das pioneiras a implementar isso. O que seria esse projeto? O que será esse projeto que foi paralisado, porque esse é um projeto que precisa ter o contato com o preso, né, com os alunos. Os detentos que saem em cumprimento de pena, eles são orientados a procurarem a Univale nesse setor, que é o apoio ao egresso, e nesse setor a gente faz uma entrevista com eles e faz um filtro para ver quais são as suas necessidades. E todas as necessidades que eles apresentarem, psicológicas, de trabalho, muitas vezes de retorno às suas cidades, enfim, jurídicas, tal, a gente tem então um planilhamento e tem uma rede de órgãos, né? Alguns dentro da própria universidade, outros projetos sociais que acabam, então, recebendo esse preso e dando aquele assistência. Então, a gente pode encaminhar para a psicologia, encaminhar para a medicina, encaminhar para o balcão de empregos, encaminhar para outros setores, né? Com relação à questão de internamento, de tratamento de saúde. Então, é um ponto de apoio para o egresso, que muitas vezes eles não são daqui de Itajaí, eles saem do sistema prisional e não sabem como retornar para suas casas. Então, é importante a gente dar esse apoio, né? Então, esse é um projeto que está alinhavado.
Só que a gente precisa ter o retorno da presencialidade, porque a gente precisa recebê-los, né, e fazer o encaminhamento para os órgãos competentes. Muito bacana saber disso. Professor Fabiano Oldoni, obrigada por compartilhar com a gente as novidades, então, do projeto de extensão de assistência ao preso aqui em Itajaí. Vamos aguardar aí os desdobramentos e as novidades a respeito desse projeto. Obrigada pela presença. Obrigado pelo espaço, é importante a gente divulgar esse trabalho. Muito bacana. Esse foi o professor Fabiano Oldoni, do curso de Direito, com a gente hoje aqui no Escolas do Conhecimento. Até a próxima.